Obrigada, gente. Bom, parabéns, né? É um prazer grande estar aqui, falar de educação. Eu sou educadora. Eu não sei se lá já está aparecendo, mas eu vou falar quem eu sou, tá? Enquanto não aparece lá, eu vou falar de Humanos 4.0. Eu sou engenheira, tenho pós... eu adoro educação, tá? Tanto para estudar quanto para educar. Sou engenheira, tenho pós em marketing, pós em design, mestrado e doutorado em artes, formação executiva no MIT e vou fazer uma certificação de futurismo agora em dezembro em Palo Alto, na Califórnia. Eu dou aula na PUC, no curso de inteligência, eu dou inteligência artificial no curso de mestrado e doutorado do TID, aqui em São Paulo. Dou aula no INSPER, no curso de Direito Digital. Sou autora de 6 livros. Meu último livro, Você e os Robôs, foi finalista do Prêmio Jabuti. Pela segunda vez, eu sou finalista do Prêmio Jabuti. Eu sou sócia de 2 startups. Uma é de educação. Vocês viram que eu adoro educação, né? Educação está na veia. Sou artista, tenho trabalhos expostos fora do Brasil. Tenho um prêmio pela Bienal de Florença, 5 TEDx. Sou uma CDF do caramba. O meu marido é um fofo, ele deixa, meus filhos são grandes, ninguém precisa mais de mim, já passaram por essa fase, né? Agora são adultos, casados, estou esperando neto agora, se Deus quiser. E minha vida é essa. Então, o que a gente está falando? Criatividade, conectividade e atualização é para a máquina. Eles são mais rápidos do que a gente. Eu não me conecto do meu cérebro com vocês. Eu não consigo passar rapidamente informação, nem vocês para mim, certo? A máquina passa. Eu não consigo atualizar meus skills assim. A máquina atualiza. Vocês fazem isso todo dia, né? Nos seus celulares, nas suas coisas. Então, isso aqui é para a máquina. O que é para o ser humano? Ser humano. Be human. E o que é ser humano? Né? Então, já que ser humano é ser humano, eu coloco assim, a gente falou de soft skills, eu gosto muito de chamar os soft skills de human skills. Soft skills, na realidade, são os skills do ser humano. E aí, aonde que ficam esses skills? No cérebro, não é nos músculos, ok? Tem que melhorar o nosso cérebro. Então, olha só, da parte do lado humano, a primeira coisa que está lá embaixo, emoção. O que faz a gente ser humano? Essas 3 coisas aqui, ó. Emoção, ética e empatia. A máquina não tem isso até 2060, tá? Qual o problema? Emoção. A gente não tem mais emoção, a gente está ficando anestesiado. A gente não se emociona mais. Quem lembra aqui o que você comeu na quinta-feira passada no jantar? Você não lembra porque não foi emocionante. Foi emocionante, né? Você fez alguma coisa legal, tá vendo? Ou foi aniversário dele, ou aniversário de casamento, ou uma festa. Tanto que hoje a gente não tem mais a captação do sabor da comida. A gente lembra do que a gente comeu em outra oportunidade de hambúrguer com fritas, porque a gente fica fazendo outra coisa junto. A gente fica com a memória do que a gente comeu. Então, a gente não tem emoção. Ética, a gente não sabe o que é. Por isso que filósofo é contratado a 3x4, né? Para ensinar para a gente o que é ética, que a gente não aprendeu na escola. Isso é uma coisa excelente para a gente aprender. Aqui eu venho bater papinho com vocês, vou adorar. E empatia. Quanto mais tecnologia, menos empatia. A gente tem estudos que falam da morte da empatia. Quando você tem mediação tecnológica, você não sente o outro. Então, o que a gente precisa? 3 coisas para ser humano que a gente está perdendo. Então, a gente fica imitando a máquina em vez de ser humano. Qual é a outra coisa que a gente precisa? Pensamento crítico, que a gente também está perdendo. Então, é um problema mortal. Gente, ó, por que a gente está perdendo o pensamento crítico? Quem lembra do início da história da internet e a gente começa a acelerar? Excesso de informação. Quem produz conteúdo aqui? Você produz conteúdo que a pessoa tem que entender super rapidamente, não precisa pensar. A gente produz conteúdo que a pessoa consuma muito rapidamente sem pensar. O que acontece com a gente? A gente não tem mais pensamento crítico, ok? Isso aqui é uma análise comparativa de vocabulário de discursos de presidentes americanos. Na época de Abraham Lincoln, o nível dos discursos era para uma criança de 12 anos, 11 anos. Agora, para criança de 8 anos, 7 anos. Vai baixando. Não é porque os comunicadores não sabem fazer discurso, é porque as pessoas não conseguem entender. Está perdendo o pensamento crítico. Quer ver outra coisa? Isso aqui. A gente prefere mentiras confortáveis do que verdades inconvenientes. Por quê? Porque o ser humano tem uma coisa que chama viés cognitivo. Um deles é o de confirmação. A gente busca dado que confirma aquilo que a gente acredita e despreza todos os outros dados que não confirmam aquilo que a gente acredita. O que acontece? Quando você sabe que todo ser humano tem isso, você, eu e todo mundo, quem é o primeiro ser que você desconfia para ter pensamento crítico? De você, fofo. É você. Acabou o tempo, é isso? Acabou, eu paro de falar. Na hora que vocês falarem, parou, eu parei. Então, acabou. Então, gente, ó, pensamento crítico é a coisa mais importante que você pode dar de presente para o seu filho. Eu vou deixar só uma tela para vocês, que é essa aqui, ó. O que é pensamento crítico? São essas 5 coisas. A inteligência biológica, o pensamento crítico tem que ser educado. A gente não tem pensamento crítico adquirido naturalmente. Sem educação, a gente não consegue estar preparado para isso, ok? Então é isso, fofos, ó. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Valeu.